Primeiro ano, tudo bem? Segunda-feira, dia 14 de dezembro, vamos estudar língua portuguesa e ciências. Começando com a língua portuguesa, na página 165, 166 e 167, tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso estudo que tivemos semana passada, quando estávamos fazendo o momento do relato pessoal, o estudo do relato pessoal. Então, vamos aqui iniciar com a página 165, na questão número 9. Numere os parágrafos do texto. Escreva o número dos parágrafos que relatam o fato acontecido com o menino. Vai lá no texto. Qual foi o parágrafo que está dizendo que aconteceu alguma coisa com o menino? Qual foi o parágrafo? Lembrando que cada momento que a gente usa o espaço para iniciar, né? Cada início desse aqui, ó. Cada espaço desse que a gente usa para dar início às frases do texto, a gente chama de parágrafo. Sejam ele com travessão ou não, a gente chama ele de parágrafo, tá bom? Então, agora vendo que nós temos aí alguns parágrafos, vocês irão agora fazer a marcação de cada um deles, certo? Como assim a marcação? Para cada parágrafo desse onde eu botei um pontinho, você vai colocar um número, começando 1, 2, 3, até a gente descobrir quantos parágrafos tem. Depois de descobrir quantos parágrafos nós temos aí, nós iremos então agora organizar a questão número 9, que pergunta onde é que está o fato que aconteceu com o menino. Aí a gente vai ler o texto e vai procurar onde foi que aconteceu alguma coisa com o menino. Quando a gente descobrir o que foi que aconteceu com o menino, em que parágrafo ele está, aí a gente vai marcar esse parágrafo lá na questão número 9, certo? Aqui. Escreva o número dos parágrafos que relatam o fato acontecido com o menino. Você vai ler lá no texto quais são e vai colocar aí. Letra B. Copie do último parágrafo a palavra que mostra que é uma conclusão. Ou seja, aquela palavra que está dizendo assim: embora, portanto, contudo, por isso, é uma dessas palavras que está lá. E você vai colocar que, nesse caso, a palavra que nós encontramos é a palavra portanto. Quando a gente diz assim, ó, hoje eu vou passear, portanto, eu levarei apenas uma pessoa. Eu estou querendo dizer que estou finalizando a história. É a última parte da minha fala, quando eu uso a expressão portanto, tá bom? Número 10. O autor dá ideias para não deixar os sentimentos ruins tomarem conta de nós. Marque um X na ideia que para você é a melhor. Qual é a melhor ideia? Pensar em coisas boas, pedir ajuda a um adulto, pedir ajuda aos amigos ou respirar fundo e esperar passar. Se você acha que apenas uma dessas é a que você acha que é a melhor, você coloca apenas a que você acha melhor. Se você achar que todas são ótimas, você também pode colocar. Na letra B, que outra sugestão você daria para esses sentimentos não crescerem dentro de nós? O que é que você poderia dizer? Apenas pensar em coisas boas, pedir ajuda a um adulto, respirar fundo para que a gente vivesse melhor, ou tem alguma outra coisa a mais? Que coisa seria essa? O que é que você recomendaria para a gente poder viver melhor? Além dessas frases aí que tem dizendo que a gente deve sempre pensar em coisas boas. Se você acha que tem alguma coisa a mais, você pode escrever. Se não, você coloca não. Número 1. O texto que você leu é um relato pessoal, ou seja, o menino está contando um fato acontecido com ele mesmo. Letra A. Para saber como o texto está organizado, ligue os dados. Quem é que está contando o fato? É a casa do menino, o momento da raiva, o próprio autor ou no passado? Quem é que está contando o fato? Quem é que está contando a história? É o próprio menino? É a casa do menino? É o momento de raiva que o menino está vivendo? É o autor que está contando ou é o no passado que está contando? Quando aconteceu isso? Na casa do menino, no momento de raiva vivido pelo menino, o próprio autor ou no passado? O que aconteceu na casa do menino, um momento de raiva vivido pelo menino, o próprio autor ou no passado? Onde provavelmente aconteceu? Na casa do menino, um momento de raiva vivido pelo menino, o próprio autor ou no passado? Ligue as palavras ao acontecido correto. Letra B. Copie uma palavra do texto que mostra que o menino que conta, que é o menino que está contando essa história. Bem, para a gente poder organizar isso,
para poder dizer que o menino está contando o fato, nós temos que aí, então, utilizar pronomes, certo? Esses pronomes são aquelas palavras nós, nossos, nos, mim, minha, eu, comigo, meu, e alguns verbos como cheguei, temos, respondi, pedi, fiquei, tá certo? Então, vocês podem organizar fazendo essa leitura, tá? E colocando essas respostas aí que vocês estão vendo, tá bom? Vamos até a página 166. Letra C. Copie uma expressão do texto que mostra que o fato já tinha acontecido há algum tempo e que ficou apenas na memória, na lembrança do menino. Essa história já aconteceu. Então, se estava na memória do menino, foi uma coisa que já aconteceu. Quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu no mesmo dia ou aconteceu em outro dia? Aconteceu em outro dia, que algo que já passou é que fica na nossa lembrança. Tá certo? Agora na letra D. Marque um X na afirmação completa adequada à frase a seguir. Esse texto conta um fato de quê? Imaginado pelo menino, ou uma história vivida realmente pelo menino, ou foi uma história vista pela televisão, ou foi uma história contada pelo menino, ou ao menino pelo irmão dele. Como é que foi essa história? Número 12. Juntos, completem a frase a seguir para resumir o assunto do texto. O texto fala sobre o quê? Aí você vai dizer sobre o que ele fala. Você fala sobre sentimentos ruins, se fala de sentimentos bons, o que estava acontecendo, né? Sobre o que exatamente era essa história. Você vai dizer. Quando uma pessoa fala de si mesma, está contando fatos e experiências que realmente viveu. Dizemos então que essa pessoa está fazendo um relato pessoal. Então, vamos agora organizar tudo que a gente aprendeu. Leiam as palavras abaixo do quadro e complete o esquema lá embaixo. Vocês já estão acostumados a fazer isso. Então, aqui no quadro nós temos a palavra eu, memória, fatos reais e passado. Uma dessas palavras aí você vai encaixar na parte lá de baixo, onde está apenas a linha, faltando essas palavras para vocês escreverem. Então, vamos começar. O que é relato pessoal? Relato pessoal é um texto que narra fatos vividos pela própria pessoa que está contando. E aí nós temos, nesse relato, nós temos uma intenção, uma linguagem, um leitor. A intenção é registrar os fatos guardados na onde? Aí vamos usar aquelas palavras que estão lá em cima. Na eu, na memória, na fatos reais ou na passado. Na memória, você vai colocar memória. No quadro de linguagem, uso do para mostrar que quem vive o fato é quem conta. Geralmente os fatos são contados no tempo. Aí quem é que usa, quem é que faz o uso do quê? Do eu, da memória, do fato reais ou do passado? Do eu. E geralmente os fatos são contados no tempo de quê? Do eu, da memória, do fatos reais ou do passado? No tempo passado, porque passado, presente e futuro são os tempos. Quem é o leitor? Pessoas que gostam de ler sobre fatos reais. Muito bem. Aí você conclui essa atividade aí na página 166. Mas vamos continuar aqui na 167. Apenas uma leitura, tá? Prática de oralidade. Conversa em jogo. Monstros dentro da gente, que foi o que a gente viu. Podemos ter nossos monstros, mas também temos muitas características e sentimentos positivos, ou seja, coisas boas dentro da gente. Você vai fazer uma máscara de dois lados. O lado 1 para um animal bravo e o lado 2 para um animal manso, por exemplo. Use o lado 1 para falar de um monstro que você já sentiu dentro de você, ou raiva, ou inveja. O lado 2 você usa para falar do seu outro lado, que é o contrário do monstro, é o lado bom. Aí você vai deixar ele para significar alguma coisa, alegria, ou ajuda, emoção. Você vai desenhar. Número 2. Além dos monstros que aparecem no relato do menino, converse com os colegas sobre outros sentimentos que podem nos atrapalhar no dia a dia e às vezes quase viram monstros. Então, essa é uma conversa que seria para vocês realizarem. Mas nesse caso, você vai terminar nessa página fazendo apenas essa confecção desse animal. De um lado, você vai fazer o animal com cara brava e o outro lado da folha você faz o animal com cara de alguma coisa positiva, alguma coisa boa, tá bom? Pronto, nós iremos encerrar aqui nessa parte da número 1 e número 2, nessa página 167, tá
tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam.